Bom dia para você que está conosco nessa manhã de terça-feira e queremos aqui seguir a nossa leitura na primeira carta de João. Hoje é a leitura de número 24 e vamos estar lendo em 1 João, no capítulo 5, a partir do versículo 6, que diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Amém? Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre o testemunho a respeito de Jesus Cristo. O apóstolo João, quando escreve essa carta para os cristãos, aqui nesse trecho que nós lemos, João ele escreve a respeito do testemunho da pessoa de Jesus Cristo. E ele começa escrevendo, dizendo aqui que Jesus ele veio. Jesus ele veio por meio da água e Jesus ele veio por meio do sangue. O homem de Deus está escrevendo aqui que Jesus ele se revelou. Jesus ele se revelou por meio da água no seu batismo e Jesus se revelou por meio do derramamento do seu sangue na crucificação. E ele continua aqui escrevendo isso, dizendo isso. Então, que a água e o sangue e o Espírito, eles são agora testemunhas. Eles são unânimes. E eles dizem a mesma coisa, eles afirmam a mesma coisa, que Jesus ele é o Filho de Deus. E João escreve mais. Ele argumenta, se nós cremos em testemunhos de homens, em testemunhos que são humanos, quanto mais devemos acreditar no testemunho de Deus. O testemunho de Deus tem muito mais valor. E ele afirma aqui, nesses versículos, que Deus ele testemunha a respeito do seu Filho. Deus também lhe testemunha a respeito de Jesus Cristo, o seu Filho. E ele encerra aqui essa parte afirmando isso: aquele que crê em Jesus, aquele que crê em Jesus como Filho de Deus, essa pessoa sabe no seu interior, no seu coração, que esse testemunho é verdadeiro. Mas aquela pessoa que não crê nisso, a pessoa que não crê em Jesus, a pessoa que não crê que Jesus é o Filho de Deus, está chamando Deus de mentiroso, porque não está acreditando, não está confiando no testemunho que Deus dá acerca do seu próprio Filho. Amém? Esse é o texto que nós lemos hoje. E esse texto aqui, ele traz segurança para a nossa fé. Esse texto aqui de hoje, ele traz uma convicção para a nossa fé, um fundamento para a nossa fé. A nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fé em Jesus como Jesus sendo o Filho de Deus. E essa convicção e essa segurança dessa fé está fundamentada no testemunho,
no testemunho que o próprio Deus dá a respeito do seu Filho e através do testemunho da água do batismo e do sangue derramado lá na cruz, no sangue derramado de Jesus lá na cruz. Amém? Vamos orar a Deus então. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos aqui agradecer ao Senhor pela leitura da Tua Palavra e queremos Te agradecer aqui nessa manhã de hoje, porque nós podemos realmente ter tranquilidade, ter confiança, Senhor, na fé, na crença em Jesus Cristo como Filho de Deus. Senhor, nós podemos realmente ter tranquilidade, nós podemos crer com confiança, com certeza, com convicção, pois é o Senhor mesmo que testifica, que testemunha a respeito do seu Filho. A revelação de Jesus através do seu batismo, a revelação de Jesus através da sua crucificação, da sua morte. Elas nos apontam, elas nos indicam que Jesus, ele é o Filho de Deus. E nós queremos ser, meu Deus, como essas pessoas que creem nessas verdades, que creem nesse testemunho. Deus nos abençoa, Pai. Abençoa a nossa fé, fortalece a nossa fé cada vez mais. Nós apresentamos aqui diante do Senhor a nossa vida. Apresentamos diante de Ti, Pai, esse dia de hoje, pedindo a Deus a Tua direção, pedindo, Senhor, a Tua proteção, pedindo, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Pai. E que essa fé no Cristo vivo, que essa fé no Cristo, Filho de Deus, esteja realmente sendo fortalecida na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Jesus é o Filho de Deus. Que nós possamos realmente colocar a nossa fé e a nossa confiança nessa verdade, nesse fato, testemunhado pelo próprio Deus. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.